Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 15º domingo do tempo comum, ou tempo durante o ano, e lembramos hoje, embora não celebremos por ser domingo, de São Camilo de Leles. E nesse aspecto recordamos toda a questão do trabalho da pastoral de saúde, ou da saúde, ou dos enfermos, ou dos doentes, a importância da igreja na sua presença junto aos enfermos, junto aos doentes, cujo exemplo de São Camilo é comovente, e também a congregação que ele acabou fundando, Ministro dos Enfermos, para servirem aos enfermos, tanto na visita aos hospitais, aos enfermos nas suas casas, como também no trabalho, nos hospitais, nas escolas de enfermagem, enfim, esse trabalho ligado a essa pastoral. Mas junto com todas as questões até profissionais, lembramos bem de todos aqueles homens e mulheres que tendo encontrado em Jesus Cristo a vida, são sinais de presença junto aos enfermos. Nós estamos cada vez mais de intensificar essa pastoral, mesmo com as dificuldades que existem, às vezes, de muitas regiões, muitas situações, de impedirem os católicos de entrarem nos hospitais. Nós somos chamados a testemunhar que aqueles que estão lá, católicos, têm o direito também de serem iluminados pela palavra de Deus, receberem a Eucaristia ou a unção dos enfermos, quando é o caso. Portanto, peçamos a São Camilo de Leles que interceda por todos nós e por essa pastoral tão importante em nossa igreja, em nossa caminhada. A liturgia desse 15º domingo do tempo comum, caríssimos irmãos e irmãs, eu queria recordar justamente a importância daquilo que no Evangelho é colocado, vai ser depois também continuado no próximo domingo, mas sem dúvida nos fala muito da missão permanente. O documento de Aparecida fala justamente da missão permanente. Já domingo de Aparecida. Só que, é claro, explicitou uma coisa que a igreja devia sempre viver, mas não existe cristão católico sem ser missionário. Ai de mim se eu não evangelizar, já lembrava Paulo nas suas cartas. E depois toda a igreja é missionária. Ela não vai obrigar ninguém a crer, mas vai enviar missionários para testemunhar Jesus Cristo em quem crê, para anunciar ao mundo a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, uma coisa é fazer proselitismo e obrigar as pessoas, outra coisa é testemunhar o Senhor e ser missionário, viver a nossa missão, dizer em quem nós cremos, e se alguém quiser conhecer a Cristo, que venha caminhar na comunidade, seja batizado, caminhe na comunidade cada vez mais. Eis aí o nosso grande trabalho. Não existe cristão católico sem ser missionário, sem ser evangelizador. No meio do diálogo com todas as realidades do mundo de hoje, nós temos uma convicção que não podemos perder. Em Cristo nós acreditamos e a Ele nós anunciamos com todo entusiasmo. E é isso, meus irmãos e irmãs, que Ele diz no Evangelho desse domingo, 15º domingo do tempo comum. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Ou seja, a evangelização e a missão não é de franco-atiradores, mas de comunidades, de 2 que vão testemunhando o amor um pelo outro e, ao mesmo tempo, essa presença de Cristo na sociedade. Dando-lhes poder sobre espíritos impuros e recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, ou seja, não fossem munidos de nada, a não ser de um cajado, mas nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Fossem na simplicidade, confiando no testemunho do Senhor, na palavra de Deus em suas vidas, para que pudessem testemunhar essa palavra aos irmãos e irmãs. Nós vemos que justamente a segurança do evangelizador, do missionário, está na sua experiência com Jesus Cristo, no encontro com o Senhor Jesus Cristo. Poder testemunhar em quem colocou a sua confiança, em quem se baseia a sua vida, e testemunhar Jesus Cristo ao mundo.
Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que mais do que uma técnica, é um ser missionário, é um viver missionário, é um proclamar a boa notícia para todos. E faz parte da nossa vida. Não tem como você ter encontrado em Jesus Cristo a vida e não anunciá-lo para os seus irmãos e irmãs, não testemunhá-lo aos irmãos e irmãs. Claro que você respeita a todos, todas as religiões, todas as convicções, mesmo que não acredite em nada, mas você não tem como não fazer aquilo que você acredita, tanto na tua profissão, no teu trabalho, sem obrigar a ninguém, porque tem alguns grupos que obrigam os outros, aí justamente é manipulação, mas testemunhar a alegria cristã de ter encontrado em Jesus Cristo a boa notícia e a salvação. E a leitura do Evangelho continua, não é? E Jesus disse: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Ou seja, fazer da casa seu lugar de centro de evangelização, não passar de casa em casa. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunha contra eles. Ou seja, ficar na casa, poder evangelizar aquela região, e se em algum lugar não receberem, não tem problema. Partam para outros lugares para evangelizar, batam a poeira do calçado, da sandália e vão para frente. Mas não poderão alegar que não passou por ali um apóstolo, um profeta, como eu lembrava a semana passada. Ou seja, por ali passou o profeta. Pelo menos não terão argumentos para dizer que não sabiam, não encontraram Jesus Cristo, né? E depois, então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. A missão, meus irmãos e irmãs, é essencial na nossa caminhada como igreja. O ser missionário está na nossa gênese, no nosso DNA. Não tem como ser cristão sem ser missionário, sem proclamar em quem nós cremos. É a nossa identidade cristã, de poder realmente testemunhar aquilo que nós fazemos, falamos, conversamos, né? Mesmo que nós não explicitemos algumas vezes os porquês, nós somos chamados a testemunhar que quem nos move é a ação desse Espírito de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos conduz ao Pai. E que é essa a nossa vida. Nós sabemos que somos atacados por direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, tudo quanto é lado. Mas cabe a nós testemunharmos que nossa vida está imersa com Cristo em Deus. Que não temos como falar às pessoas sem estar dizendo daquilo que move o nosso coração. Sem dizer quais são as razões da nossa esperança, da nossa vida. Estamos aí para caminhar para o grande jubileu de 2025, peregrinos da esperança. A razão da nossa esperança é Jesus Cristo ressuscitado, que nos ajuda a construir esse mundo de paz, de fraternidade, tão difícil hoje, com tantas guerras, tantas violências, tantas divisões e polarizações como nós temos hoje. Mas essa dimensão missionária faz parte da nossa caminhada como igreja. Nós sabemos que o Papa São Paulo VI, quando falava das missões, ele fez uma grande pergunta. Pode ser que muitas pessoas não tenham tido oportunidade de saber de Jesus Cristo. Pode ser salvar sem conhecer a Cristo, vivendo uma vida de acordo com aquilo que é as coisas boas, né, da vida humana, de viver uma vida de acordo com os valores. Mas será que nós nos salvaremos se nós não evangelizarmos? Não temos como. Não temos como passar por esse mundo sem testemunhar em quem nós cremos, em quem nós baseamos a nossa vida. Portanto, a dimensão missionária faz parte da nossa vida. Nós não podemos ser cristãos amorfos, né? Que vão à missa, participam, voltam para casa como se nenhum compromisso houvesse. A missão continua, a missão começou, né? A antiga tradução, né, do final da missa, né? Ou seja, em vez de falar ide em paz, o Senhor vos acompanha, tem missa est, ou seja, a missão está começando. De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais, como missionários, evangelizadores, ver que é, para todos nós, um extravasar das nossas convicções, do encontro com o Senhor, que de tal maneira nós encontramos a vida e a luz para o nosso caminho, que não tem como não contar para as pessoas como é que isso aconteceu
em nossa vida e como isso é importante em nossa vida. E, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a fazer isso de maneira bastante simplificada, da maneira como lembrar que o Evangelho, sem nenhuma segurança e sem sermos profissionais, entre aspas. Não é? Aqui na leitura de Amós, a leitura primeira deste domingo, 15º, Amazias, sacerdote de Betel, o santuário do rei, disse para Amós: sai e procura refúgio em Judá, onde possa ganhar o teu pão e exercer a profecia. Como se fosse a preocupação fosse essa, de ganhar o pão. Não é? Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Aí é oficial, aí é o santuário oficial. Não venha você aqui falar e profetizar. Não é? E Amós respondeu a Amazias: não sou profeta, nem sou filho de profeta, não faço parte de uma dinastia. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Sou um simples agricultor. Não é? O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho e me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Portanto, meus irmãos e irmãs, na palavra da leitura primeira, é bem isso. Nós não somos profissionais para profetizar oficialmente nos grandes betéis da vida. Nós somos aqueles que o Senhor chamou da nossa realidade humana que nós temos, nos mandou profetizar. E bem fala o Evangelho: não leveis nada pelo caminho, né? Nem duas túnicas, nem nada, mas anunciem o Evangelho. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos fala dessa importância de testemunhar com a própria vida, não para uma questão financeira, de lucros, não para ter mais, né? Mas sim para testemunhar a razão última da nossa vida, primeira e última da nossa vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor. É uma palavra que nos comove, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos suscita cada vez mais um desafio da vida de missionários que somos chamados todos nós a viver. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, que é justamente a carta de Paulo, né, aos Efésios, é uma bela oração, uma bela: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu, e nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor, e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da glória e da graça que ele nos comunicou no seu bem-amado. E vai continuando nessa mesma linha. É uma grande oração em que fala que o Senhor nos escolheu e nos predestinou à vida de santidade, ou seja, para que sejamos santos e irrepreensíveis, para que nós vamos uma vida de homens e mulheres novos, não é? E nos fez conhecer os mistérios da sua vontade, de antemão determinou a si mesmo o seu desígnio, para levar à plenitude o tempo estabelecido, recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e o que está sobre a terra. Tá? Nele também, diz aqui a carta de Paulo, nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão da sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor da sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, que é o penhor da vossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Palavras da carta de Paulo aos Efésios, nos fala que o Senhor nos escolheu, nos predestinou, nos revelou verdades profundas para que nós fôssemos testemunhas, para que nós sejamos santos, irrepreensíveis e testemunhas. E evangelizar supõe que nós nos deixemos envolver pelo Senhor, caminhar na vida de santidade e testemunhar as maravilhas que Deus faz ao nosso redor e na nossa própria vida, e testemunhar aquele que assim nos escolheu para sermos suas testemunhas e seus anunciadores.
Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.